Olá, estamos aqui com mais um programa Educare, programa que trata de assuntos como educação, comportamento, sociedade, cultura e hoje um assunto que diz respeito a qualquer ser humano, envelhecimento. Passamos por várias fases na vida, a fase da gestação, a infância, a adolescência, fase adulta e a velhice. Desde que nascemos, estamos envelhecendo. Hoje vamos tratar da terceira idade, como chegar à terceira idade saudável. Nossa convidada de hoje é a doutora Olga Tessari, que é psicóloga e escritora. Tudo bem, doutora Olga? Tudo ótimo, estou muito feliz de estar aqui. E um assunto importante realmente para todas as pessoas. Para todas as pessoas, porque mais cedo ou mais tarde todos nós chegaremos à terceira idade, né? Com certeza. Você pode participar do programa Educare mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Bem, normalmente as pessoas só se preocupam com a velhice quando falam, opa, cheguei lá. Pois é, me aposentei, né? Dá aquela parada e fala, bom, acho que agora estou velho, estou idoso e eu preciso pensar sobre esse momento da minha vida. É assim que tem que ser, doutora Olga? Claro que não, claro que não. É como você estava dizendo, tem muita gente que só percebe quando se aposenta, quando os filhos vão casar, ou quando um dos filhos tem um filho, então ele vai se tornar vovô, vovó. Então, ou quando é mandado embora do emprego e tem dificuldade para encontrar um outro emprego. Então, as pessoas vão empurrando com a barriga a chegada na velhice, na terceira idade. E, na verdade, nós deveríamos nos preocupar muito em chegarmos à terceira idade com saúde, tanto física e principalmente emocional. Né? Porque é uma fase onde você pode fazer uso da sua sabedoria, porque quando você chega à terceira idade você aprende, você já aprendeu um monte de coisas, viveu uma série de coisas, então você tem muito conhecimento, muita experiência, mas se você não se cuidar até lá, né, você não vai estar feliz com o corpo que você tem, nem com a mente que você tem. Então, o que nós vemos hoje, a maioria das doenças que os nossos velhinhos têm, foram causadas por descuido, né? Não vamos dizer nem que eles fizeram de propósito, mas por ignorância. Né? Porque o conhecimento que nós temos hoje de como administrarmos a nossa vida para chegarmos à terceira idade é muito maior do que tiveram os nossos pais e os nossos avós. Então, é muito importante que as pessoas procurem informação, procurem saber, procurem conhecer melhor como agir para chegar na terceira idade. Porque o que é terceira idade? Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é medida a partir dos 60 anos. Então, todas as pessoas que atingem os 60 anos fariam parte dessa terceira idade. Hoje fala-se até na quarta idade, que é a partir dos 70, 80 anos. Né? Porque a expectativa de vida hoje aumentou muito. Sim, a expectativa de vida está cada vez maior. E o Brasil, que era um país extremamente jovem, né, há alguns anos atrás, hoje todos estão caminhando para a velhice. Então, como nós devemos agir no dia a dia para nós chegarmos à terceira idade saudáveis? Então, do ponto de vista psicológico, é muito importante que essa pessoa não se preocupe apenas no ter. Então, eu sei que é importante você sobreviver, trabalhar. Então, há muitas pessoas que dizem assim, eu vou trabalhar muito, eu vou juntar bastante dinheiro, então quando eu chegar na terceira idade, aí eu vou viajar, eu vou gastar meu dinheiro, eu vou mudar de cidade, né? Eu tenho até um paciente que está fazendo planos para quando ele se aposentar, né? Então, eu pretendo sair de São Paulo, mas eu ainda não sei para que lugar eu vou, enfim. É muito bom você fazer planos, mas você não pode deixar para viver a sua vida quando você chegar lá. Você deve vivê-la no dia a dia. Porque senão a pessoa não desfruta o hoje, Exato. Só pensando no amanhã. Exatamente. E de repente esse amanhã pode não ser chegar do jeito que ela planejou, pode não chegar, ou pode acontecer alguma coisa e falou, puxa vida, tive a oportunidade de fazer e deixei para depois, né? Pois é, é como eu digo sempre para os meus pacientes, né? Você quer fazer uma viagem para a Europa, por exemplo. Eu preciso juntar dinheiro porque eu não tenho dinheiro, então você faz uma poupança, você economiza. Vamos dizer que você planejou fazer essa viagem daqui 3 anos. Quer dizer que nesse período de 3 anos você não vai fazer nada? Você não vai nem dar um passeio à praia, nem viajar para uma cidade próxima do interior?
Ou seja, a qualidade de vida é você poder ter a cada dia um dia bem vivido. Quando você deitar no sofá e dizer assim, como é que foi meu dia, do sofá, desculpa, na cama, né, para dormir, que tem muita gente que dorme no sofá, né? Mas quando você deitar-se à cama e pensar, né, o que eu fiz de bom para mim hoje? Como é que foi o meu dia? E se você perceber que não foi um dia bom, de que maneira você vai agir para que amanhã seja um dia bom, e depois de amanhã, e depois de amanhã? Por quê? Porque na medida em que você tem dias felizes, você colabora para que você mantenha a sua saúde cada vez melhor. Então, você evita o estresse, você evita as doenças psicológicas, vamos dizer assim, né? A síndrome do pânico, a depressão, o desânimo e, principalmente, ter boas relações. Porque o ser humano, ele é um ser social. Ele adora estar com pessoas, adora participar de grupos. Então, eu sempre digo, vá procurar a sua turma. Então, todo mundo tem a sua turma. Então, quem é a minha turma? Aquelas pessoas que pensam como você, que têm os mesmos sonhos que você, que têm os mesmos desejos, que acreditam nas mesmas coisas que você. Então, é muito importante você ter essa turma, você interagir com essa turma. Então, se você gosta de andar de moto, saia com a turma da moto. Se você gosta de dançar, encontre uma turma para balada. Isso independe da idade. Ou seja, é muito comum os pais, quando eles têm filhos, né, o casal se casa, tem filhos, aí eles se preocupam com os filhos. Então, eles anulam a vida deles para viver em função dos filhos. Só que os filhos hoje ficam dentro de casa até 20, 30, às vezes até 40 anos. Que hora que eles vão desfrutar a vida deles. Pois é, e aí quando eles percebem, eles já envelheceram, quando eles percebem o tempo passou, muitas vezes o próprio casal se torna estranho, né? Porque eles deixam de ser casal para viver o papel de pai e mãe. Então, é muito importante que esse casal tenha os seus momentos de casal, os seus momentos de turma. É importante que a cada dia você vivencie isso. Nós vemos isso muito nos jovens, né? Os jovens têm aquela sede de vida, aquela sede de aproveitar, de fazer uma série de coisas. Nós não podemos perder isso, essa sede de viver. É essa sede de viver que nos mantém jovem até o último dia das nossas vidas. Você acha que ainda tem essa crença de que, eu tenho determinada idade, já não posso mais fazer isso? É claro que não. Tem uma coisa assim ainda de que, eu não posso sair, eu não posso... A pessoa muitas vezes não faz porque ela não se permite fazer. Sim. Nós temos que considerar que até há pouco tempo atrás existiam muitas regras sociais e regras rígidas. Né? Eu me lembro, minha mãe dizia que na época dela, uma mulher que ficasse na rua após as 10 horas era uma mulher que não prestava. Então veja como as regras eram rígidas. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas ainda fazem uso dessa regra, como você disse, para não fazerem aquilo que elas gostariam de fazer ou não conseguem fazer. Então, hoje em dia não existe regra. Uma pessoa de qualquer idade, né, dentro dos limites, ela pode fazer o que ela quiser. Existem senhorinhas aí da terceira idade que estão pulando de asa delta, que estão fazendo rafting, aquelas andando, eu não sei como é que é o nome daquele esporte, mas no Rio, né, naqueles barquinhos passeando lá no Rio, canoagem, etc. Então, não existe idade. E você pode, digamos, se permitir fazer, porque eu digo que na vida a gente não pula fases. Às vezes nós somos obrigados a deixar uma fase de lado por conta da responsabilidade. Então, por exemplo, jovem, às vezes ele precisa se tornar um arrimo de família, cuidar da família. Então, ele se prende naquela função de arrimo e deixa de viver uma série de coisas, mas a vida cobra. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai querer viver essa fase. E é o que nós vemos muito com casais que se casam muito cedo, que deixam de viver a vida de solteiros e que lá para os 30, 40 anos acabam se separando para se permitirem ter essa vida. Então, é fundamental que você não pule fases, que você tente no seu dia a dia viver cada momento e cada fase da sua vida e não se preocupar tanto com o que os outros dizem. Porque eu penso assim, o grande mal da humanidade é a preocupação que nós temos com o que o outro vai dizer. Então, se você se preocupa demais com o que o outro vai dizer, você acaba não vivendo a sua vida, porque cada pessoa pensa de um jeito e cada pessoa fala uma coisa diferente. Então, imagina, se você for ouvir cada um e seguir, você fica maluca, você não vive. Você vai ficar trancada o tempo todo dentro do guarda-roupa, inclusive, né, para não viver.
Então, pensar o que eu quero para mim, o que é bom para mim, claro, desde que não prejudique as pessoas à sua volta. Sim. Mas o que é bom para mim, o que me traz satisfação, o que me traz bem-estar, ir atrás dos seus sonhos. Isso é permanecer jovem, independente da idade que você tiver. Isso é uma mentalidade que a gente pode educar desde cedo as crianças, né? Sim. Até como modelo, porque não adianta falar, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Sim. Então, transmitir esse modelo de que desde pequeno eles têm que se preparar para cada fase da vida, para viver bem. É importante os pais encaminharem e educarem para isso. Sim, né? Os pais têm esse papel fundamental de mostrarem para os filhos, porque os pais vivem querendo que os filhos se tornem adultos. Né? Então, você vai estudar porque pressa para tudo, pois né? Eu entendo até que a sociedade nos cobra muito. Então, hoje em dia, você precisa ter 1000 cursos, 1000 títulos para você se dar bem na vida, para você até poder arrumar um emprego. Então, é natural que os pais cobrem isso dos filhos, mas eles devem mostrar para os filhos que a vida não é só obrigações, que é tão importante quanto a obrigação é você ter os seus momentos de lazer, é você ter os seus momentos de prazer puro e simples, de você brincar, de deixar os seus filhos brincarem com outras crianças, de permitir que eles se sujem. Tem até algumas propagandas na TV hoje que valorizam, né? Olha, pode mandar seu filho se sujar porque tem sabões aí que lavam tudo, limpam tudo, enfim. É fundamental que a criança brinque, é fundamental que os pais mostrem isso para a criança. Então, o respeito à terceira idade, né, ele começa na infância, na maneira como os pais tratam os próprios velhos com quem eles convivem. Então, de que maneira o papai e a mamãe tratam os seus próprios pais, os avós dessas crianças? Realmente, a como questão do modelo, né? Exatamente. Estamos aqui falando sobre envelhecimento saudável. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fique aí.